Devemos comemorar os resultados obtidos no último Enem de 2024, no que diz respeito à filosofia ou não? Enfim, se você não me conhece, eu sou Felício Molinari, doutor em filosofia, e esse é o A Filosofia Explica, o seu canal de filosofia aqui no YouTube. E a questão é a seguinte: muita gente tem soltado fogos, porque o Enem de 2024 aumentou, a princípio, o número de questões que precisavam ali de, digamos, um conhecimento filosófico. Então tem gente aí comemorando, falando que, olha, dessa vez, pela primeira vez na história recente, o Enem cobrou o maior número de questões que precisassem de filosofia, isso é algo bom. E a gente vai analisar nesse vídeo se a gente tem realmente motivos para comemorar, no que diz respeito aqui da filosofia, obviamente, motivos para comemorar esse último Enem, ou não é bem por aí. Então vamos aqui fazer digamos, um salvo-conduto, não é um salvo-conduto, mas passar limpo aqui no que diz respeito à filosofia, esse último Enem. Então vamos começar aqui a brincadeira, chamando para a nossa conversa uma nota que foi lançada pela ABFIL, que é a Associação Brasileira de Ensino de Filosofia, que viu aí com entusiasmo o aumento do número de questões de filosofia na edição de 2024, realizada no dia 3 de novembro, né? No Enem. E aqui, então, a própria ABFIL diz que se nas últimas edições do Enem o número de questões de filosofia ficou no patamar 6 ou 7, estimado pelos pares, né? A prova de Ciências Humanas e Suas Tecnologias de 2024 registrou a maior incidência de questões de filosofia na história do Enem. No total, 13 questões exigiam do educando o conhecimento dos temas e dos conceitos filosóficos. Gente, aqui eu preciso discordar da Associação Brasileira de Ensino de Filosofia e discordo com veemência. Veemência porque eu peguei a prova na mão e eu leio com muita frequência os Enems dos outros anos. E há um descuido aqui enorme da Associação Brasileira pelo seguinte, vamos aqui dizer qual o primeiro erro aqui dessa nota. O primeiro erro da nota tá claro nesse ponto. Não houve um aumento. Eu sei que a nota aqui ela tá um pouco errada no seguinte. Não houve aumento de 6 para 13. Existem 13 questões que exigem do educando conhecimento filosófico? Até tem. Mas são questões ali, se você pegar filosofia e sociologia. Porque é óbvio que na área da sociologia e até mesmo em algumas questões da história, você vai precisar, às vezes, ter um conceito ali de filosofia, saber um conceito de filosofia, de política, por exemplo, uma questão do Habermas, mas Habermas pode ser entendido ali, muitas vezes, com a filosofia. Tem uma questão ali também que envolve Habermas falando do século XVIII, mas é relativa à história. Então, é interdisciplinar. Mas questões de filosofia especificamente no Enem de 2024 foram 7. Então não mudou nada. Eu convido você, eu não vou fazer isso aqui, mas eu convido a você a pegar a prova e analisar. Se vocês quiserem, a gente faz isso aqui agora. Mas eu até faço aqui, se vocês quiserem, num vídeo à parte. Vou só deixar aqui nos comentários. Mas não foram 13. Foram 7 questões específicas de filosofia. Uma envolvendo Aristóteles, outra envolvendo Foucault, outra envolvendo o Rizoma, do Deleuze, outra envolvendo o Russell, e até uma questão ali sobre juízos indutivos. Houve também uma outra envolvendo o empirismo, e mais duas que agora eu não estou lembrando, né? Falei que Aristóteles, empirismo, enfim, mais duas que eu não estou lembrando. Mas, enfim, foram só 7 de filosofia. Então a nota aqui, ela erra. Não houve um aumento em hipótese alguma. Então a gente já tem aqui que não há o que comemorar. Não há o que comemorar porque não houve esse aumento. Tudo bem? Então aqui já há uma nota que foge muito do tom. Mas depois a nota, ela traz uma outra consideração. Além do expressivo número de questões, não acho expressivo, porque eu acho que continua o mesmo, podemos considerar ainda a contribuição da cultura filosófica para pensar a temática da redação, desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Esse tema, né, que é o desafios para a valorização africana no Brasil, é claro que ele necessita de uma cultura filosófica, mas também não tem o que comemorar aqui. Por que não tem que comemorar?
porque, mais uma vez, é um desconhecimento da Associação Brasileira de Ensino de Filosofia. Porque em todos os temas de redação do Enem, você precisa envolver um tema de cunho político-social. E é fundamental que você tenha uma pegada de raciocínio argumentativo filosófico. Então já é necessário. Não é nesse ano. Em todos, se você parar para pegar, olhem todos os temas que envolvem a redação do Enem, já há muitos anos, todos envolvem filosofia. Né? Desde o apagamento, a invisibilidade civil, a questão dos povos originários, todos vão envolver questões filosóficas. Isso é chave nas redações, nos temas da redação. Então, não há nada de novo sob o sol aqui. Então, certamente a presença dos estudos da tradição africana, enfim, não é nada aqui de novo. Assim. Talvez o tema possa ser interessante, mas a importância da filosofia aqui não há nada de novo. Aqui eu acabei passando no lugar errado, mas enfim, vamos lá. E aí depois aqui a ABFIL vai aqui no ponto que nos interessa, que é o seguinte, que aqui ela vai e fala, a ABFIL, agora sim, sobre a diminuição do número de aulas de filosofia que aconteceu em 15 estados. Acho que aqui a ABFIL toca um ponto importante. E é aqui que a gente tem que realmente botar na mesa a questão. Embora esse ano a gente tenha mais questões de filosofia, um pouco a mais às vezes, mas eu ainda acho que é o mesmo número, talvez uma ou duas questões a mais, o que nós temos foi uma redução grandiosa em alguns estados do número de aulas de filosofia. Mas no meu estado, por exemplo, foram de 3 aulas no ensino médio para 2. Tá, mas o que acontece é que em boa parte dos estados brasileiros, você tinha uma aula de filosofia no primeiro, outra no segundo e outra no terceiro ano. Ou melhor dizendo, na primeira, na segunda e na terceira série do ensino médio. Agora, muitas vezes, você tem 2 aulas em uma série só. Por exemplo, aqui no Espírito Santo, você tem 2 aulas de filosofia só no primeiro ano. Em alguns estados, você tem uma aula de filosofia só na segunda série. Então, você tem uma aula só para muito conteúdo. E aí você só tem um faz de conta. Então, as questões de filosofia hoje, no Enem, elas são um faz de conta. Esse é um dos grandes problemas. Não tem o que se comemorar porque elas viraram um mero produto que não reflete a realidade da maioria das escolas brasileiras, principalmente as escolas públicas. Hoje só consegue realmente fazer uma questão do Enem, responder de forma correta, quem faz cursinho pré-vestibular. Então hoje o Enem, vamos ser francos aqui, hoje o Enem é uma máquina de fazer dinheiro para cursinho pré-vestibular. É isso. Poucas escolas, se você pegar o patamar brasileiro, poucas escolas têm, no que diz respeito à filosofia, condições de dar ao brasileiro a condições de acertar uma questão do Enem. Né? Então aqui a gente tem um problema grave, que a estrutura do Enem não reflete a estrutura educacional brasileira. Isso é um primeiro problema. Isso é um primeiro problema, que está aqui diretamente envolvido nisso, que está aqui sobre a diminuição da carga horária, que é o que a ABFIL está mencionando. Só que eu ainda acho que tem um outro problema, e tá eu clicando na seta errada, um outro problema que para além da diminuição da carga horária, e que não é mencionado aqui pela ABFIL, que é o seguinte, e esse eu acho que é o problema mais importante. Acertar um X, marcar X no Enem, no conceito de rizoma, em Deleuze, é realmente aprender filosofia? Saber o conceito, por exemplo, de juízo indutivo, a partir do exemplo do Peru, em Bertrand Russell, é realmente filosofar? Esse é o tipo de ensino filosófico que a gente quer? O ensino de filosofia que a gente quer no país, ou o ensino realmente filosófico, é aquele que propicia o aluno a marcar X numa questão do Enem? É esse o ensino filosófico? É esse o ensino de filosofia que a gente quer no país? Reduzir ao aluno marcar X na questão do Enem? Será que essas questões do Enem, se você quiser para não romantizar a coisa, será que as questões do Enem, elas realmente estão fazendo os nossos alunos pensarem? Porque tudo bem que tem algumas questões ali que são boas, que levam os nossos alunos a lerem e pelo menos terem um nível de interpretação. Mas outras, como essa do rizoma, muitas vezes em Deleuze, são meras decorebas. Se você tem uma questão que pelo menos é interpretativa, você tem a questão da interpretação de texto, que eu acho sempre louvável. Eu sou bastante conservador nesse sentido. Que você leve o aluno a interpretar um texto, tá ótimo.
Agora, quando é mera decoreba, será que isso é realmente interessante para o ensino filosófico? Então, veja, acho realmente que a gente tem avançado muito pouco no ensino de filosofia no país. E o Enem de 2024, ele escancara ainda mais a distância que nós temos das escolas públicas para as particulares. E o ensino de filosofia, que deveria ser talvez a ponte para criticar isso tudo, muito pelo contrário, o ensino de filosofia talvez ele seja o troféu maior para as escolas particulares e para os cursinhos pré-veste, que é ali no ensino de filosofia que aquele que faz o pré-veste vai conseguir acertar o rizoma deleuziano. E o que está na escola pública não vai. Né? Porque só alguém que faz pré-veste sabe o que é um rizoma em Deleuze. Dificilmente alguém que estudou escola pública vai saber o que é um rizoma deleuziano. Que é uma decoreba maluca. Né? Então, é preciso realmente repensar o papel da filosofia no ensino médio, o que tem sido ensinado e o que a gente quer. E aqui é inevitável chamar um texto do Louis Althusser, um grande filósofo marxista, que pensa os aparelhos ideológicos do Estado, né, e a educação. Acho que a educação, nesse sentido, ela tem servido realmente como um aparelho ideológico do Estado e tem feito a gente refletir muito pouco sobre quais são os interesses dessa educação. A gente tem formado aqui uma educação dualista mesmo, onde uma educação na qual nós formamos uma elite para sempre ser uma elite e uma educação para formar mão de obra. E isso tem sido. E a escola tem sido esse motor que perpetua essa distinção de classes e deixa o pobre sendo sempre pobre e o rico ali fazendo filosofia com aspas, acertando rizomas deleuzianos, conceito de microfísica do poder em Foucault no Enem, e depois jogando isso no lixo e tendo as profissões que bem entendem. É isso. Me diz aí, o que você acha? O que você achou do Enem? Você tem conhecimento da filosofia no Enem? O que você tem achado da filosofia no ensino médio? Tem que mudar? Não tem? Tem sugestões? Deixa aqui nos comentários. Vamos repensar a filosofia nesse país. Vamos lá. É isso. Espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.